de olho, inclusive, nas candidaturas de 2026. Uma só rampa e vários candidatos. A Beatriz Manfredini é quem chega ao vivo contando que existe uma movimentação do Centrão em relação ao governador Ratinho Júnior como nome para disputar a presidência da República. Ela chega agora então ao vivo. Que bom falar com você. Ótima tarde. Então, já temos o governador de São Paulo, de Minas Gerais e agora Ratinho Júnior. É uma só rampa. Como fazer com todo mundo querendo subir? Vai ter que dividir, fazer uma via de mão dupla, né? Um vai, outro vem. Como que faz então, Bia? Ótima tarde a você. Tem que separar, né, Bruno? Colocar várias faixas ali para ver quem chegar primeiro. Vamos ver, mas na verdade parece que Ratinho Júnior ganha um espaço que é do governador Tarcísio de Freitas, pelo menos nesse momento e nessa visão, viu? Sempre bom falar com você também, com a Márcia, com toda a nossa audiência aqui em tempo real. O que acontece? O que o Centrão está articulando e o que eu ouvi de um grande líder do Centrão hoje de manhã? A seguinte informação: se Bolsonaro, o ex-presidente, não apoiar o governador Tarcísio de Freitas para a presidência da República em 2026, é praticamente certeza que o Centrão inteiro vai apoiar Ratinho Júnior, o governador do Paraná. Foi essa frase, então, que eu ouvi hoje, em meio a tudo que a gente comentou nos últimos dias, de desânimo do governador Tarcísio de Freitas sobre uma possível presidência, dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro vindo a público negar que Bolsonaro teria dado um aval para o governador de São Paulo concorrer. Então, o Centrão já está ali pensando em qual seria o plano B. E o plano B é Ratinho Júnior, por diversos motivos. Eles acreditam que entre os presidenciáveis, depois de Tarcísio, Ratinho Júnior teria mais força do que Ronaldo Caiado, por exemplo, de Goiás, do que Romeu Zema, de Minas Gerais, como a gente citou agora há pouco. De acordo com esse líder do Centrão, é muito provável que se Bolsonaro apoiar alguém da própria família, então a gente põe aí, por exemplo, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ou o deputado federal Eduardo Bolsonaro na jogada, que vem se colocando como possível presidenciável, haja uma divisão entre Centrão e direita. Essa união que está se desenhando agora, ela pode ficar comprometida, portanto, na visão desse líder que falou comigo reservadamente, se Bolsonaro tentar segurar ali a presidência da República entre a família dele. Então aí eles vão partir para a segunda opção, que seria Ratinho Júnior. Inclusive, no último domingo aqui em São Paulo, teve um jantar na casa de Gilberto Kassab com Ratinho Júnior. Esse jantar aumentou o entusiasmo, né, sob essa ótica, mas hoje, num evento aqui na capital paulista, eu questionei o Gilberto Kassab, que é presidente do PSD, partido de Ratinho Júnior, sobre o assunto. Ele negou, disse que esse jantar não tinha exatamente a ver com isso, era um outro tipo de jantar, mas disse sim que Ratinho segue na jogada, assim como outras opções. Vamos acompanhar. Isso, em relação ao governador Ratinho Júnior e o governador Eduardo Leite, são dois quadros dentro do partido que se colocam como candidato com o apoio do partido, das nossas mais diversas instâncias. Tem tido da nossa parte a abertura de espaço para que se apresentem a sua história, o seu legado, já eles como governadores, não é? Aliás, muito bem avaliados nos seus estados. E vamos aguardar agora o desdobramento, né, as próximas semanas, com muita calma. A eleição presidencial é algo muito sério, tem que ser discutido com muita seriedade e o PSD, felizmente, ele tem o seu rumo. O nosso rumo é com o governador Tarcísio, ou com o governador Ratinho, ou com o governador Eduardo Leite. Isso é algo que já está pacificado dentro do partido e, portanto, vamos aguardar. Então, na verdade, tem três rumos, né? Mas o fato é que depois de Tarcísio, o plano B é Ratinho Júnior. E esse líder do Centrão me disse que um dos motivos também é esse. O PSD é um partido que abarca aí todo mundo, fácil de fazer qualquer tipo de aliança e, além disso, o Ratinho Júnior pontua bem nas pesquisas, apesar de ter menor chance de Tarcísio de vitória, não tem também grande rejeição e pontua bem, eu ouvi desse líder, Bruno, entre as mulheres. Só para complementar sobre o Ratinho Júnior, que ontem o Ratinho pai se reuniu com o governador de Mato Grosso, o governador Mauro Mendes. Essa visita foi uma visita de cortesia, mas
também para se falar sobre o cenário nacional. E aí a gente vê que Ratinho Júnior, Ratinho pai, o governador de Mato Grosso e outros nomes seguem se reunindo para discutir o cenário eleitoral. E aí tem essa articulação do Ratinho que sempre entra em campo. Ainda hoje, um pouco mais cedo, você também conversou com aliados do governador de São Paulo. E eles mesmos já estão defendendo que ele reduza essa velocidade na disputa eleitoral, Bia? Sim, eles estão defendendo e estão dizendo o seguinte, olha, Tarcísio vem sendo atacado pelo próprio time, então é melhor se recolher. Essa é a visão dos aliados nesse momento, um aliado muito próximo do governador com quem eu conversei. A gente também já vinha trazendo aqui essa semana que Tarcísio estava mais desanimado mesmo sobre esse assunto. A visão do governador é que ficou difícil para ele justamente por conta desses ataques. Para a gente retomar rapidamente, recentemente ele foi alvo de críticas da família do ex-presidente Jair Bolsonaro, principalmente dos filhos. Já vem acontecendo isso há algum tempo. Também recebeu críticas ali na postura em que tomou durante o tarifaço de Donald Trump. Aí as críticas vieram dos dois lados, do pessoal mais moderado e também da ala mais bolsonarista. E essa narrativa toda, né, do tarifaço ajudou o crescimento do presidente Lula. Então, tudo isso vem contribuindo aí para esse desânimo do governador de São Paulo. Além disso, o discurso mais duro dele contra ministros do Supremo Tribunal Federal também gerou ataques aí do lado mais moderado e do centrão. Então, os aliados acreditam que o governador precisa se recolher. Ele já tem feito isso, se a gente observar bem, nas últimas 2 semanas. Ele tinha comparecido 5 vezes a Brasília no último mês, reduziu bastante esses eventos nas últimas 2 semanas e também eventos em que se colocava ali como presidenciável, com falas mais fortes. As últimas semanas foram recolhidas no Palácio dos Bandeirantes ou, no máximo, no interior, em eventos ligados ao governo do estado. Internamente, então, o governador já tem dito que pode ser que essa disputa não seja para ele. E o que eu ouvi desse aliado muito próximo do governador é que eles precisam aguardar que o centro e a direita tenham um discurso unido e que até lá não dá para ficar jogando com Tarcísio para lá e para cá. Então, que ele tem mesmo que focar em São Paulo, nos projetos que precisa entregar e que pode entregar tendo um possível segundo mandato, né, concorrendo à reeleição pelo Palácio dos Bandeirantes. E tem afirmado, então, que é isso, que pretende ficar aqui em São Paulo. Essa deve ser a postura adotada por ele também nas próximas semanas. E relembro, segunda-feira, ele tem um encontro marcado com o ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília. E a expectativa é que até esse encontro seja diferente das outras viagens à capital federal. Ele deve fazer um bate-volta rápido, passar na casa do ex-presidente e voltar para São Paulo, evitando articulações, evitando aí entrar novamente em temas nacionais. Essa deve ser a postura, então, aí nas próximas semanas e nos próximos dias, pelo menos. Os aliados acreditam, então, que ele está sendo muito atacado e que, com isso, aquela postura dele de talvez a presidência seja uma missão, vem se recolhendo cada vez mais ao Palácio dos Bandeirantes mesmo, Bruno. Obrigada, Beatriz Manfredini, pelas apurações. Inclusive, tudo que a Bia falou tá na coluna dela também no nosso site jovempan.com.br. Todos os dias a Bia coloca detalhes exclusivos ali na coluna da Beatriz Manfredini no site da Jovem Pan. Então, corre lá e já vai ler a coluna dela, porque tá imperdível como sempre. Obrigada, Bia. Agora, vamos chamar os nossos comentaristas sobre esse assunto, Henrique Kriegner e a Luana Tavares. Kriegner, esse recuo, na sua visão, é temporário? É uma estratégia para evitar que Tarcísio vire um saco de pancadas ali? Porque, honestamente, Ratinho Júnior não tem a mesma visibilidade nacional. Pode ter um apoio do centrão que for, mas nas pesquisas não é relevante ainda. Isso é muito importante, Márcia. O ponto que você traz é realmente fundamental, especialmente porque a gente não pode esquecer que nós estamos falando de uma eleição presidencial no Brasil que não é fácil e nunca está ganha, né? Todas as vezes que nós tivemos cenários muito bem definidos, onde o vencedor já era dado desde o início, nós tivemos grandes surpresas e aqueles que tinham muitas certezas ficaram com inseguranças no final e alguns acabaram não levando, né? Nos últimos anos tem sido assim. Mas essa recuada pode ser sim uma recuada estratégica e até para evitar justamente o que você falou do efeito saco de pancadas, porque à medida que um recua, o outro avança, se expõe um pouco mais. Até agora
agora, dentre todos os potenciais presidenciáveis aí do campo da direita, Tarcísio é o único que tem colocado a cara a tapa. E isso tem custado para ele, até porque ele ainda é governador e precisa prestar contas para o povo de São Paulo. Então isso pode ser, sim, com certeza uma jogada estratégica. Mas também isso fortalece aquilo que ele já tem falado, que ele é candidato à reeleição aqui no estado de São Paulo. Se isso é só um blefe para poder dispersar aí a atenção em cima do seu mandato e da sua atuação política, também tem uma possibilidade. Agora, se isso é um desejo concreto, a manifestação de um desejo concreto pessoal do próprio governador Tarcísio, também tem uma chance, e eu diria que é a maior chance. Bom, lembrando que ele vai se encontrar na segunda-feira com o ex-presidente Jair Bolsonaro. E ele tem dito ali, Luana Tavares, que é um encontro de amigos, que não vai se tratar anistia, que não vai se tratar eleição. Mas a gente sabe que isso pode acontecer. A minha pulguinha, que eu também fico pensando aqui, será que esse recuo não tem a ver com a família Bolsonaro? Eduardo Bolsonaro falando que é ele que quer esse lugar. Porque nunca teve uma boa relação ali com o Tarcísio, né, Luana? Pois é, Márcia. Todos esses temas estão num liquidificador aí que tornou a mistura para Tarcísio muito complexa, né? A gente acompanhou aí as cenas dos últimos capítulos, onde foram expostas ali diversas mensagens entre Eduardo Malafaia, Eduardo Bolsonaro, Malafaia, Jair Bolsonaro, que também já demonstrou uma fragilidade no núcleo mais duro ali, próximo da família. Logo em seguida, agora mais recentemente, com essa questão da PEC, da impunidade, né? A PEC que foi aprovada na Câmara e depois derrubada no Senado, que se misturou à pauta da anistia. Isso acabou prejudicando bastante também a posição da direita dentro desse cenário na Câmara, e colocou o Tarcísio na berlinda num momento ali onde ele estava tentando demonstrar apoio e essa lealdade a Jair Bolsonaro e mostrar que ele, de fato, seria uma alternativa viável e manter essa parceria com o ex-presidente. Então, foram cenas que contribuíram para isso, uma fragilidade, um racha, né, concretizado e explícito para todos, e também essa possibilidade, o risco grande dele de perda aqui com a atuação que ele já tem no Estado. Então, é uma equação muito complexa. Você estar na posição de Tarcísio nesse momento é muito difícil. Ter que fazer um aceno para aliados de Bolsonaro e, ao mesmo tempo, ainda não perder os votos que você já tem no seu público, que é mais de centro, mais centro moderado da direita. Lembrando que ele foi muito criticado também depois do 7 de setembro, daquelas falas mais duras contra os ministros, né? Então, nem os aliados gostaram muito desse posicionamento. Enfim, a gente vai aguardar, então, as cenas dos próximos capítulos. Obrigada pelo